nossa live aqui, né? Prometi que ia voltar a fazer lives aqui no Círculo, então estamos aí, né? E hoje a gente vai falar sobre como engajar os nossos pacientes em uma perspectiva facial e polivagal, tá? E aí eu vou começar a falar sobre o que eu fiz ontem, né? Que foi lá uma palestra para o grupo de pesquisa em fisioterapia traumato-ortopédica, que agora eu faço parte, né? Que me acolheu lá para fazer o doutorado no Ciências da Reabilitação. E eu comecei falando para o pessoal se eles perguntando, né? Tinha graduandos, tinha pessoal da graduação, tinha pessoal da pós. E a primeira pergunta foi a seguinte: vocês trabalham ou abordam a fáscia dentro da fisioterapia? Deu um monte, assim, 3, tinha bastante gente, 3 fizeram sim. E daí eu disse assim: e se eu disser que todos vocês trabalham com fáscia? Daí todo mundo, né? Porque daí eu mostrei para eles o que era fáscia, né? E muita gente não tinha ideia. E disse o seguinte, aquela frase que eu uso nas aulas, né? Quem já fez aula comigo. Se você trabalha com terapia manual, com movimento, ou seja, se você dá um estímulo mecânico, tá? Para o corpo do seu paciente, você trabalha com fáscia. Você está estimulando a fáscia. Então, se a gente toca, a gente está indiretamente chegando, né, na fáscia superficial, que está logo abaixo da pele, e a gente está chegando na fáscia profunda, que está próxima dos músculos. Se a gente propõe um movimento, né, que seja uma carga mecânica, pode ser um exercício aeróbico, pode ser um trabalho de respiração, pode ser um Move Flow, pode ser o LPF, pode ser qualquer técnica que vocês gostem de trabalhar, o Pilates, maravilhoso, né? Que imponha uma carga mecânica ao corpo, nós estaremos influenciando mecanicamente o tecido facial, pessoal, né? Seja um alongamento mantido, seja o yoga. Então, por aí, a gente já consegue engajar o nosso paciente, dando estímulo mecânico, tá? Então, eu já engajo tendo uma perspectiva facial. E aí, muita gente diz assim, mas isso não é específico para fáscia. Já ouviram essa fala? Pois é, né? Mas a gente não tem nenhum estudo comparando o que é específico para fáscia com o que não é específico. Será que é diferente? Né? Isso vale tanto para exercício quanto para a terapia manual. Né? Na terapia manual clássica, que é a minha base, né? Eu fiz lá muita formação em Maitland, método Maitland, Mulligan, né, Kaltenborn e etc., terapia australiana, a gente não vê superioridade. Quando vai se comparar técnicas de terapia manual, não existe uma melhor que a outra. Os resultados não são assim, uau, que superioridade, né? Muitas vezes nem são superiores. Então, será que nas técnicas que a gente faz com terapia manual mais voltada para fáscia tem diferença? A gente não sabe, né? O que a gente sabe? Como a gente conhece a anatomia facial e a gente entende que, por exemplo, a fáscia superficial ela é extremamente delicada e ela tá linkada, ela tá ligada aos vasos, né? Ao sistema linfático, por exemplo, a gente sabe que a gente deve ser gentil. A gente pode ser firme, mas a gente deve ser gentil nas nossas abordagens, né? Porque de outra forma eu vou lesionar o tecido. Se eu botar muita carga, eu vou lesionar o tecido, né? E
E então, isso a gente sabe. E a gente sabe que para fáscia muscular parece ser mais interessante quando eu coloco o movimento junto. Mesmo que eu faça uma carga mecânica manual, ou com uma bolinha, ou com um foam roller, parece ser mais interessante quando o movimento tá junto, porque de fato eu vou trabalhar isso aqui, ó, que a gente chama de glide, né? Ou mobilidade entre as camadas faciais, tá? Mas será que existe só um jeito de estimular a fáscia, pessoal? Eu gostei aqui, teve alguém que colocou faz pensar, né? Geraldo. E tá entrando um monte de gente, pessoal da Onco. Eu tava conversando agora sobre as abordagens para pacientes oncológicos com uma professora da Universidade de Ulm, que a gente tá fazendo colaboração de pesquisa, né? Pesquisa em fáscia, câncer e exercício. Então, a gente não sabe se é superior, né? Então, tem que ter cuidado com essas afirmações, né? O que a gente sabe de fato? Que tem que levar em conta as preferências do paciente, né? As experiências prévias positivas que ele já teve são importantes. Ouvir o que ele está dizendo, mas também cuidar para não causar mais dano no tecido. Né? Então, se eu vou dar aquela história de no pain, no gain, né? Não tem dor, não tem ganho, já ficou para trás, né? Eu não devo deixar esse sistema nervoso do paciente num estado de alerta, num estado como se ele estivesse se sentindo ameaçado. E aí a gente começa a entrar no engajamento da teoria polivagal, tá? A gente não pode separar corpo, mente, sistema nervoso, experiências prévias, o que passa na cabeça daquele indivíduo, né, gente? Não pode separar aquilo que já aconteceu com aquela pessoa, né? Então, quando a gente faz uma abordagem, seja ela de exercício, seja ela de terapia manual, seja os dois juntos, que é como eu costumo tratar e atender os pacientes, a gente tem que pensar nas respostas. Como é que a pessoa tá reagindo a isso que tu tá propondo, tá? Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele tá sempre julgando. Estou numa situação de ameaça ou não? Esse exercício, ele é seguro ou não? Esse toque que está sendo feito na minha fáscia é seguro para mim ou não? Ou me remete às sensações ruins que eu já tive no passado? Vocês entenderam? Esse julgamento, ele é feito o tempo inteiro pelo nosso sistema nervoso, porque ele quer nos manter em segurança, né? Qual é a prioridade do cérebro humano? Não é a gente ser feliz. Ai, eu sou teu cérebro, eu quero te fazer feliz, tá? Não. A prioridade é te deixar seguro e vivo. Pensa assim, né? Estar o mínimo possível submetido a ameaças. Porque toda vez que a gente tá em uma situação de potencial ameaça ou de ameaça, a gente demanda um dispêndio, uma mobilização de energia que vem com uma ação do sistema nervoso simpático, prioritariamente, para a maioria das pessoas, tá? Porque se a gente está ameaçado, ou a gente vai fugir da situação, ou a gente vai lutar, né? Então, se o meu sistema nervoso interpreta que eu estou numa situação de ameaça à minha vida, ou potencial ameaça, ele vai tentar me tirar daquela situação. Então, eu vou ter uma reação, eu vou ter uma resposta, né? E que vai daí entrar com uma mobilização do sistema nervoso autônomo, certo? Então, a gente corre, a gente grita, a gente pula, a gente se defende,
né? E aí eu gasto mais energia. Então eu entro num sistema que mobiliza mais energia para essa ação, tá? Quando passar essa situação de ameaça, tem que entrar um outro sistema que vai fazer eu me acalmar, eu voltar para um estado em que eu gaste menos energia. E aí entra o sistema parasimpático, né, que vai nos levar, vai nos tirar daquela hiperexcitação para nos levar para um sistema de mais flow, de normalidade, certo? E o grande responsável pela ação do sistema parasimpático é o nosso querido nervo vago, pessoal. É o vago que vai fazer essa entrada, né? E o que é a teoria polivagal? Ela fala do vago regulando não somente as questões fisiológicas no nosso corpo. Então, eu vou dar os exemplos, tá? Vamos pensar o seguinte: quando eu tava lá no modo de sobrevivência, meus batimentos aceleraram, o sangue foi mais para os músculos porque eu precisava correr, a minha pressão aumentou, pupila, né, dilatou porque eu preciso enxergar o inimigo, meu nível de atenção ele tá ao máximo, certo? Na maioria das vezes, eu vou falar depois de uma outra situação. Então, precisa entrar um sistema para que eu saia desse modo de sobrevivência, porque eu não vou aguentar ficar no modo de sobrevivência muito tempo, né? A energia vai se esgotar. Modo de sobrevivência para uma emergência. Então, vocês imaginam um indivíduo que se sente ameaçado frequentemente, né? Ele tá despendendo muita energia. E aí começa a faltar energia para as coisas vitais e para reparar o que precisa no corpo, tá? Muito bem. Então, o professor Porges fala o seguinte, que o vago e o parasimpático entrariam aí baixando a frequência cardíaca, né? Baixando os batimentos, diminuindo a pressão, constringindo as pupilas, diminuindo a frequência respiratória. Então, eu vou voltando à calma, tá? Muito bem. Se esse sistema de volta à calma não entra, daí de novo, eu sigo naquela aceleração, corrida, né? Que tá relacionada, por exemplo, e acontece em quem tem estresse crônico. A pessoa não consegue entrar nesse flow parasimpático de recuperação. A gente precisa recuperar. E a pessoa não consegue, tá? Só que a teoria polivagal, ela vai além dessas questões fisiológicas, que são muito importantes, né? Secreta mais ácido no estômago ou menos? Aumenta a motilidade do intestino ou diminui? Né? Porque o vago tá passando aí por, né, crânio, orelha, toda a parte aqui, né, anterior do pescoço, pulmão, coração, esôfago, laringe, faringe, estômago, intestino, fígado, baço, pâncreas, intestino grosso, terço, né, do cólon e todo o intestino delgado. Então tem muita função fisiológica para ajudar a coordenar, né? Mas dentro da teoria polivagal existe o que se chama de engajamento social, tá? Que é o seguinte: quando a gente tá no estado de luta ou fuga, quando a gente tá acelerado, a gente não consegue ler nas entrelinhas, a gente faz tudo mais no automático, porque a gente tem que economizar energia para aquele modo de sobrevivência, né? Ou demandar, eu acho que é o melhor termo. A gente não presta atenção nos detalhes, a gente vai na sobrevivência. E
Por conta disso, a gente não conecta com outros seres humanos de forma fisiológica, tá? Então, quando é que a gente consegue conectar? E o que a teoria polivagal traz? A conexão, ela vem do olhar, principalmente. Conectar com alguém é olhar no olho, lembrando que o vago é um nervo craniano, tá? E ele sai junto com 3 nervos principais, né? O glossofaríngeo, que vem para faringe, vem para língua, então que tem relação muito com as questões de voz, de entonação, de tom de voz, né? Então assim a gente engaja também, conforme o tom, conforme o jeito que a pessoa fala, a gente engaja, a gente se conecta melhor com ela. O vago também sai junto com o nervo acessório, e o acessório, ele tá conectado, né, principalmente aqui, inervando o trapézio superior e o esternocleidomastoideu, que são os músculos da cintura escapular, que quando a gente tá em estado de alerta, ficam como? Né? Por que tanta gente tem tensão no trapézio? Porque carrega o mundo nas costas, né? Sobre os ombros, né? Será? Tem uma explicação fisiológica para isso, né? Por quê? Porque a pessoa tá num estado de modo de proteção, de sobrevivência, e tá recebendo informação de um nervo craniano para ajudar nesse estado de proteção, tá? E a gente engaja também pelo som da voz das pessoas, pelo que a gente ouve, pelo que a gente enxerga, pelas nossas expressões faciais, né? Então, sabe aquela história que muitas vezes tu nem falou com a pessoa e tu olha pra cara dela e tu não vai com a cara dela? Já aconteceu isso com vocês? Então, por algum motivo, teu sistema, né, de engajamento, que está relacionado aos teus nervos cranianos e aos teus sentidos, se tu te deu conta, né, aos sentidos, audição, olfato, paladar, né, visão, sentido do equilíbrio, né, então até pelo sistema vestibular. Então, tudo isso tá conectado, né? Então, a gente julga as situações também através dos nossos sentidos, que se dão pela ação desses nervos cranianos, e o vago é um desses nervos cranianos. Então, a teoria polivagal, ela traz isso, a teoria do engajamento social. E aí, tem uma outra situação que também acontece com quem não com quem tá nesse modo de sobrevivência, que é com o predomínio do sistema nervoso simpático, mas que acontece com quem tá numa situação tão difícil que essa pessoa tem 2 opções. Ou ela paralisa. Então, o exemplo clássico é aquele indivíduo que não consegue reagir numa situação de emergência. Então, por exemplo, alguém tá engasgado, né? Alguém se engasgou. Aqui, gaúcho, adora carne, se engasgou com um pedaço de carne. Tem um monte de gente que morre, né, com um pedaço de carne engasgado. E aí vai ter gente que vai pra ação. A pessoa vai lá e vai tentar resolver. Vai ter gente que vai paralisar, não vai conseguir se mexer. E aquele que tá na ação vai dizer assim: liga pra ambulância, liga pra emergência. E o cara, ele paralisa. O que quer dizer isso? Ele não entrou na ação simpática, mas ele teve uma descarga parasimpática, uma descarga vagal, que fez com que ele congelasse. Paralisou. O bichinho paralisou, né?
Isso é uma alteração do sistema nervoso autônomo e que também a gente não pode ficar nesse estado. Porque daí eu sou uma presa fácil, né? Na natureza, isso às vezes é um recurso, né? Eu me finjo de morto, me finjo de paralisado. Quando o meu predador sai de perto, eu acordo milagrosamente, levanto e né, começa a me mexer, tá? Mas o ser humano, ele pode ficar nesse estado por mais tempo, e isso se caracteriza por um estado depressivo. É aquele indivíduo que vai dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta de fazer, né? Eu não tenho energia para. Então ele tá num estado de ação parasimpática. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Que nem o simpático é ruim e nem o parasimpático é sempre bom. Depende da situação, né? Ah, porque estresse é ruim. Cara, tem situações que tu precisa, senão tu não sai da cama. Tu vai te levantar para pegar um ônibus cheio num dia de chuva, nananã. É isso, né? Olha o que a Luciana tá falando ali, uma crise de diarreia num susto enorme. É um parasimpático, pô, parasimpático. Já tá tomando susto, ainda manda uma diarreia, né? Perfeito teu exemplo, Luciana. Então, a gente precisa sair dessa situação também, né? E modular estresse, pessoal, não é só se acalmar. Ah, relaxa. Vai relaxar. Não necessariamente. Tem gente que já tá relaxada demais, né? Brincando aqui, tá? E tem uma outra situação que é o adular, tá? Quando a gente tá no engajamento social, a gente se sente ameaçado por alguém, nosso sistema nervoso pode pensar assim: se não pode com eles, junte-se a eles. Então começa a adular aquela pessoa que te faz mal, ou aquela pessoa que é uma potencial ameaça para ti. Faz sentido, né? Então tem a ver com a síndrome do... me fugiu o nome, que é quando a pessoa, ela se apaixona ou ela se liga emocionalmente com seu sequestrador, ou síndrome de Estocolmo, tá? Ou ela tá sendo abusada moralmente, fisicamente, etc., mas ela não consegue se mobilizar contra o agressor. São modos de defesa do nosso sistema nervoso, pessoal, e que estão ligados à função do sistema nervoso autônomo e ao que a gente chama de teoria polivagal, tá? Então, quando é que a gente tá no flow? Quando a gente tá dentro do vago, que se chama vago ventral, uma boa ação, né, do vago que está acima do diafragma, que traz esse engajamento, que traz essa percepção da realidade, do que está acontecendo, né? É quando a gente se estressa, mas a gente consegue voltar para o basal. Por mais irritado que tu fique com uma situação, que tu queira brigar, nananana, aquilo não se perpetua. Tu consegue voltar para um flow fisiológico, ou próximo de. Isso é o estado que a gente gostaria, tá? Algumas pessoas vão estar com ativação simpática excessiva, ou vão estar com um excesso de ativação do vago, que é chamado vago dorsal, que é o que está abaixo do diafragma, que vem a história da diarreia que a Luciana falou ali, né? Então, quando eu venho com esse vago dorsal, eu vou ter reações muito fisiológicas, primitivas, que não caberiam naquele momento, que não vão me ajudar, não me atrapalhar, na verdade, né? Então, quando eu avalio um paciente, e aí como é que a gente linka fáscia e essa teoria polivagal, né? Quando eu avalio um paciente, eu costumo
lá no momento da conversa, da anamnese, entender muito bem em que estado ele está de regulação do seu sistema nervoso. Eu não posso pensar só no físico, porque o físico influencia no sistema nervoso e o sistema nervoso influencia no físico. É uma via aí, ó, uma via de mão dupla que interage e se, né, complementa, tá? Então procurem entender. A pessoa tá mais num estado de ativação simpática, mais num flow, ou seja, ela consegue modular situações, ou ela tá mais num estado de ó vida, ó azar, sem energia, vibrando baixo, é vago dorsal, tá? E aí a gente tem estratégias específicas para trabalhar com cada um desses aspectos, né? Principalmente os opostos, né? O excesso de gasto de energia ou a falta, né? E aí a gente pode entrar com várias estratégias. E eu vou dar uma dica de uma estratégia aqui para vocês, tá? E quero lembrar que sábado a gente tem o curso online do Nervo Vago, tá? Se vocês quiserem participar ainda, dá tempo. A gente tem aulas gravadas, teóricas, ensinando como ver variabilidade da frequência cardíaca, e mais um monte de coisa. Todas essas teorias aí que eu tô falando. E no sábado vai ser muita prática. Eu vou ensinar como estimular o vago com taping, com terapia manual, com respiração, com movimento, com estimulação elétrica. Então vai ser super, tá? E essa aula de sábado, esse dia todo de sábado comigo, ele fica gravado também, e o acesso ao curso é por 1 ano, tá bom? Então eu vou dar uma dica, tá? Uma das coisas que pode funcionar tanto para a questão física, que a gente chama de bottom up, ou seja, um estímulo que vai vir do físico para o central, quanto do central para o físico, são os modos respiratórios, técnicas de respiração, pessoal. Então, o que eu costumo fazer muito com os pacientes? Enquanto eu tô fazendo a terapia manual ou o exercício, né, o movimento, eu peço para o paciente respirar voluntariamente, tá? O que quer dizer isso? Eu vou ver qual é o tipo de respiração que mais modula o sistema nervoso desse paciente e aí eu vou pedir para ele fazer. A que geralmente funciona para a maioria das pessoas é o 4-7-8. O que quer dizer isso? 4-7-8. 4 segundos de inspiração. Então, 7 de apneia. E 8 de expiração. Tá? Por quanto tempo, Fábio? 5 minutos, amores. Eu peço para o paciente fazer esse modo respiratório. É uma forma da gente dar um estímulo do periférico para o central, porque todo esse movimento respiratório que vai acontecer no diafragma, nas vísceras, na caixa torácica, em todas as fáscias viscerais com essa respiração, mas tudo que a gente vai acessar, né, vai ter a entrada do parasimpático aí nessa respiração mais lenta, né? E com tempo expiratório prolongado. Então a gente tem os breaks lá, né? Quando a gente faz uma expiração, a entrada do parasimpático, a gente consegue modular os níveis de estresse, né? É um dos objetivos desse tipo de respiração. Funciona também para pacientes que têm dor persistente ou crônica.
já se sabe que diminui o limiar de dor à pressão. Então, se eu precisava de 10 de força para causar dor, agora, na verdade, aumenta, não é que diminui, né? Agora eu vou ter lá, eu vou precisar fazer 20 para daí causar dor, entendeu? Então, eu consigo modular também a percepção de forma sistêmica, tá? E isso é bem interessante para quem tem dor crônica, para quem tá passando momentos estressantes, para quem tem depressão, né? E esse modo 478, ele costuma funcionar muito bem. E o indicado seria que o paciente fizesse 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir, ou à tardinha, né? 5 minutos 2 vezes por dia. Não é nada. É um tempo muito pequeno, mas que promete trazer efeitos terapêuticos, muito tops, tá? E isso é uma forma da gente regular o sistema nervoso e da gente trazer também uma mobilidade, né, do trajeto do nosso amigo vago, tá? Nunca inspirando pela boca, sempre inspirando pelo nariz, e a expiração pode ser pelo nariz ou pela boca. Eu prefiro fazer tudo pelo nariz, tá? Senão a boca começa a secar às vezes e aí já fica desconfortável, ok? Então, por exemplo, quando a pessoa chegou no atendimento, vocês entenderam como ela tá naquele dia, né? Como é que se o sistema nervoso tá desregulado, coloca um tipo de respiração ativa, coloca um relaxinho. Eu normalmente peço pro paciente, né, conta lá na tua cabeça 4 segundos para puxar o ar, segura 7 segundos e solta o ar durante 8 segundos. Ele tem que ter um controle maior para soltar, né? Porque às vezes 8 é um tempo, já não tenho mais ar para soltar, né? Já foi tudo. Então ele vai aprendendo a regular isso. E a gente pode adicionar também um controle mental. Então, fixa teus pensamentos aqui. Então, pensa e te concentra na tua respiração, né? Concentra na contagem que tu vai fazer. E aí os pensamentos não vão para outras coisas que não estão relacionadas ao aqui e o agora, ao momento presente. Isso é uma grande característica, né? Por exemplo, de quem tá em excesso de ativação simpática. Pensamentos acelerados, pensamentos no futuro, que não leva a nada, só sofre por antecipação e gasta energia pra caramba, tá? Então, proponham isso, depois me manda um direct, me conta se funcionou, como é que ficou, tá? Essa é uma das estratégias que eu ensino lá, tanto no curso do workshop, né? O curso do vago, na verdade não é um workshop, é um curso. E também ensino no curso Disfunções da Fáscia. E pessoal, hoje de noite, às 19 horas, tem uma aula aberta comigo, que é o Seja Meu Aluno ou Minha Aluna por um dia. Na verdade é uma noite, né? E eu vou dar uma aula sobre fáscia hoje de noite. E vocês estão convidados, vocês são meus convidados, é gratuito, é o meu presente de Black Friday para vocês, tá? E aí pode mandar um direct aqui que a gente manda o link para vocês participarem dessa aula. Vai ser das 19 às 22 horas, seja meu aluno por uma noite, né? Um dia, eu falei um dia que também achei tão fofinho, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre fáscia e se conectarem ainda mais comigo, tá bom? Ó, a ideia dessa live é que ela seja curtinha mesmo, meia horinha, e quinta que vem eu volto de novo com outro assunto que vocês podem mandar sugestões também, o que vocês querem saber mais, eu tô aqui pra vocês, tá bom? Ó, um super beijo pra todo mundo que entrou aí, um beijo pra quem já é meu aluno, Maria, beijos! Para quem tá aí, um beijo também para quem tá me conhecendo agora e vamos lá, vamos nos conectar. Até a próxima!